Bom dia, família! Quem ficou animado depois desse incrível cântico que tivemos agora? Definitivamente é muito bom louvar a Deus como família, amém? Me apresento, muitos de vocês me conhecem. Para os que não, meu nome é Juan Carlos Arias. E junto a minha esposa, Juliana Arias, temos a honra e o privilégio de liderar a região sul e oeste de aqui a igreja de São Paulo, amém? Mas acho que tem chegado um dos momentos mais especiais do culto, que é quando escutamos a palavra de Deus. Agora eu quero proteger o coração de vocês e eu quero proteger meu coração também de escutar a palavra e que não nos mova realmente. Então vamos orar primeiro. Vamos orar juntos como família. A Deus Pai Santo, Senhor, a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra. Pai, a Deus, a Criador de cada um de nós, Pai nosso, hoje nos apresentamos ao Senhor, humilhados, Deus, de seu poder, de seu amor, de sua misericórdia, de oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá tantas vezes para mudar, Deus, para escutar sua palavra e mudar nossas vidas, para mudar nossas mentes e nossos corações, Deus. Pai, eu peço que hoje o Senhor nos enche um temor reverente a cada um aqui, Deus. Que hoje, Pai, as palavras que o Senhor fala em nossos corações, Deus, não sejam em vão, Deus. Por causa de nossas ideias errôneas, Deus. Por nossos sentimentos ou por nossas ideias, Deus. Por nossas tradições, mas que hoje seja sua palavra entrando em nossos corações e mudando nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor é o único perfeito, mas nos protege, Deus, da hipocrisia. Nos protege, Deus, da amorneza espiritual. Mas nos encha de fé, Deus, para seguir acreditando em milagres até o final de nossas vidas, Deus. Que o melhor e mais grande milagre de todos vai acontecer, que é estar um dia com o Senhor nos céus, Pai. Pai, hoje eu peço que o estudo hoje, Pai, o estudo bíblico, possa realmente mudar e mexer em nossos corações. E que ao final de todo o Senhor seja louvado em nossas mentes, nossos corações, nossos corpos e nossas vidas, Pai. Eu peço, oro todas essas coisas em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Agora sim, quem está animado para escutar a palavra de Deus? Hoje, irmãos, não é qualquer estudo. Acho que de informação, o estudo passado foi incrível. E se você foi convidado hoje e você não esteve a semana passada, falamos de como sair das trevas para entrar à luz de Deus. Amém? A melhor coisa que pode acontecer em sua vida. Mas realmente não é suficiente estar nas trevas, não é suficiente sair das trevas e estar na luz. Porque depois de que você entra na luz, você tem que fazer uma coisa que provavelmente seja mais desafiante que entrar à luz. É permanecer. Permanecer fiel e permanecer na luz. Tem muitas razões pelas quais as pessoas estão aqui hoje. Você pode estar aqui porque isso é o que você tem que fazer um domingo na manhã, né? As pessoas vão à igreja. Você pode estar aqui porque é provavelmente o certo. É a expectativa que tem Deus de você, estar aqui. Você pode estar aqui porque quando você pensou em não estar aqui, você pensou nas pessoas que iam ligar para você, perguntando como você está. E você não quer dar desculpas uma vez mais. Você pode estar aqui por muitas razões. Provavelmente você está aqui porque você se sente bem estando aqui. Mas isto é simplesmente outra reunião que faz você sentir bem. Mas realmente eu não quero fazer sentir que você se sinta bem aqui, porque não é o propósito da palavra de Deus. É realmente mudar nossas vidas. Por isso hoje vamos a falar exatamente da razão que vai levar nós ao céu. Esse é o porquê de por que perseverar até o final. Não vai ser pessoas, não vai ser a verdade, não vai ser saber que é o certo, não vai ser absolutamente nada disso. Vai ser só uma coisa: a cruz de Cristo. E hoje, irmãos, esse é o estudo de hoje, o estudo de cruz. Hoje vamos realmente ver nas Escrituras, no Evangelho de Mateus, o que Deus fez por cada um de nós a enviar Jesus aqui na terra. Hoje, você pode sair transformado daqui. Ou você pode sair cheio
informação. Mas hoje o meu propósito é que você realmente comece a aprofundar no porquê de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, amém? Vamos para Mateus 26, versículo 31. Eu lembro, e sendo aberto aqui, começando essa pregação, eu di conta, realmente eu percebi que quando eu comecei a ser um discípulo, não foi a cruz minha primeira motivação. Realmente eu amava muito a los irmãos que estudaram a Bíblia comigo. E realmente a igreja, quando eu conheci a igreja de Deus, o reino de Deus, eu fiquei maravilhado. E essa foi a razão principal por la qual eu entrei ao reino de Deus. Por la qual eu me arrependi e me batizei. Eu amava Jesus, definitivamente, mas não era a motivação principal. Mas durante estes últimos 7 anos, irmãos, eu percebi que não tem nada errado eu ter muitas motivações para entrar no reino de Deus. Mas eu percebi que nenhuma delas me ia a permitir ficar fiel até o final. Esses irmãos que eu conheci e amei, agora estão em outras cidades, pregando a palavra de Deus. E hoje não estou com eles. Eu tive que perceber, ele não pode ser a razão pela qual eu siga a Deus. Estão comigo, irmãos? Hoje você pode ser discípulo por muitas razões, mas hoje quero te assegurar uma coisa sem medo a errar. Você só vai permanecer firme até o final, se você entende uma coisa: a cruz de Cristo em sua vida. O desafio, irmãos, o desafio para as pessoas que foram convidadas hoje é passar de Jesus morreu por todos, passar de Jesus morreu por os pecadores, a passar a Jesus morreu por mim. El que entende e enxerga a cruz de Cristo como algo pessoal, vai permanecer fiel até o final. E o problema muitas vezes na religião, ouvimos muito, Jesus morreu por os pecadores. E é algo incrível, o problema não está nessa frase. O problema não está nisso que é certo, o problema é que começamos a diluir o mensagem em nosso coração. Porque desejamos de ver a cruz como algo pessoal. Hoje, irmãos, Jesus morreu por mim. E espero que você enxergue a mesma coisa para você. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei ao pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui, essa é uma noite antes da crucifixão de Jesus. Umas horas antes de Jesus ser prendido, como vamos a ler hoje. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus previu que todos os discípulos o abandonariam. E agora você tem que conectar que você sentiria na mesma situação. Imagina você ter melhores amigos, que você investiu seu tempo, que você investiu sua vida. E ao final você sabe que no pior momento de sua vida, eles vão te abandonar. Eu só posso me sentir triste, decepcionado muitas vezes. Mas Jesus sabia qual era o pecado deles. E Ele quer deixar claro que ainda sabendo, Ele estava disposto a seguir com o plano para salvar eles. E hoje é o mesmo para a gente. Jesus estava disposto a morrer por seu pecado, mesmo sabendo o seu pecado. Por isso agora não tem que nos surpreender que realmente nós pecamos, mas o problema não são nossos erros, mas o que você vai fazer depois de saber que Jesus, sabendo do seu pecado, ainda decidiu morrer por você? Aqui tem Pedro que falava: não vai acontecer. E Jesus: sim, vai acontecer. Não vai acontecer, sim vai acontecer. E esses são os emocionais, as pessoas emocionais que pensam: não vai acontecer mais.
vai acontecer. Você vai falhar a Jesus. E Jesus sabia. Mas ele estava disposto a passar por essa tristeza de ver a seus melhores amigos simplesmente afastando-se dele. Vamos ao versículo 36. Novamente, porque Jesus estava disposto a passar por uma traição, disposto a passar por a solidão, por você. Versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemaní e les disse: Senten-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse ele então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, postrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a ele a Pedro. Versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, se encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então, desejando novamente, e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou a seus discípulos e les disse: Você ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traía. Jesus sabe o que vai acontecer, irmãos. Ele começa a sentir-se triste e angustiado. O Filho de Deus, sendo perfeito mesmo, sentindo-se triste e angustiado. Quantas vezes cada um de nós se tem sentido triste e angustiado? Mas aqui Jesus era porque sabia que ia morrer. E ele sabia o tipo de morte que ele ia viver. Mas aqui vemos também Jesus passando por essa solidão. Sus melhores amigos não estavam aí, porque estavam dormindo. E algo triste é que eu vejo muitos de vocês dormindo também. Na cruz. O porquê do cristianismo? Muitos estão dormindo. Mas esse é o ponto. ¿Por que eles estavam se dormindo? Porque eles tinham perdido a esperança. Eles estão tristes. Eles deixaram de olhar a Jesus e o que Jesus venia a fazer. E muitos dormem realmente em oculto exatamente porque perderam a esperança. Mas eu me pergunto a Jesus estava também triste, angustiado, estava cansado, mas ele estava disposto a deixar de fazer o que ele sentia por você hoje. A oração de Jesus foi a força necessária para suportar a cruz. Ele escolheu morrer por você. Jesus não desistiu de morrer na cruz pela gente. Jesus tinha 3 de seus amigos íntimos com ele, mas estes dormeciam enquanto ele sofria. E a pergunta é: como você se sentiria se você não tivesse ninguém a seu lado? Espero que você hoje não responda como os discípulos, dormindo-se na pregação. Irmão, temos que falar dessas coisas. Porque se você dorme escutando a palavra de Deus, se você está casado, sinto pena por sua esposa, sinto pena por seu esposo, sinto pena por seus filhos. A cruz de Cristo, irmãos, é o mais importante. E eu falo essas coisas para que você comece a enxergar que Jesus sabia que você ia ficar dormido na pregação. E ainda morreu por você. Mas que você reflita realmente em sua vida. Jesus estava disposto a não fazer a vontade dele, para fazer a vontade de Deus. A pergunta é: quanto você tem estado disposto a se negar a si mesmo, para fazer agora a vontade de Deus em sua vida? Vamos seguir lendo versículo 47. Versículo 36. Versículo 36, vamos a ler versículo 47. Dice: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, uns 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado uma señal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo,
a ele préndano. Dirigiéndose inmediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu ao servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente a minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumprirían as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham a me prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estivesse ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqui vemos realmente Jesus sendo prendido injustamente. Jesus não tinha feito nenhum pecado em sua vida. E estava sendo prendido por pecadores mesmos. Mas ele não queria se defender. Ele não buscou nem sequer ninguém defender ele. E vemos que não era realmente, ele queria fugir da situação. Ele podia chamar uma multidão de anjos. E novamente lembrando, Jesus não queria fugir da dor. Jesus não queria fugir da dor de salvar você. Jesus foi abandonado por todos seus amigos, mesmo dando todo para eles. E Jesus impede a Pedro de defendê-lo a ele, porque o problema não era que não pudesse se defender. O problema era, se ele tivesse defendido, o que seria a gente hoje? O que seria a gente hoje? Se ele se defende, ele não queria, mesmo passando por injustiça. Pense quando você se sente injustiçado, você quer fazer a outra pessoa enxergar que é uma injustiça. Você quer realmente mostrar, você se indigna por a injustiça. Jesus mesmo, indignado pela injustiça, ele escolheu não se defender, porque era sua única salvação. Porque era minha única salvação. A pergunta é: o que você tivera feito? O que você tivera feito nesse momento? Você se hubiera defendido? Você hubiera falado: esto já é muito para mim? Jesus não fez isso. E não fez isso por você. Vamos seguir lendo o versículo 57. Estão comigo, irmãos? Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram dois que declararam: esse homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e de construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho de Homem assentado na direita do Poderoso e vendo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabam de ouvir a blasfêmia. O que acham? É o réu de morte. Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram muitos murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Jesus aqui é injustamente julgado, né? Por mentiras, meias verdades. Ele realmente estava falando da ressurreição dele, como o templo de Deus. E Jesus é trouxido diante dos oficiais religiosos, onde encorajam ele a dizer a verdade. E que falou ele?
a verdade. ¿Qué recibió por falar a verdade? Dice aí. Exatamente. Dice. Então le cusperam no rostro e le deram murros. Outros le daban tapas e decían, profetícenos Cristo, ¿quién fue que le batió? Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus sendo injustiçado. Esse é o Filho de Deus não falando, não se defendendo por você. Mas não só isso. Não sei se vocês, mas eu tenho feito coisas em minha vida que me faz merecedor de ser cuspido. Eu tenho feito coisas horríveis em minha vida que me faz realmente merecedor de uma tapa, de um soco realmente. E de burlas. Mas Jesus não. Jesus não tinha feito absolutamente nada para estar aí. E agora você realmente meditar. Jesus estava vivendo o que você merecia viver. Jesus estava recebendo o que muitos de nós, nosso pecado merecia também. E ainda pior, não só nos estava salvando de nossos pecados, mas também da consequência deles. Era Jesus sendo suado, cuspido e dando tapas. A pergunta é: o que você sente? O que você sente quando você sabe e enxerga o que Jesus teve que passar por você? Isso, irmãos, quando você enxerga o dor de Jesus, não simplesmente emocional, tristeza, angústia, mas também o dor físico, realmente a humilhação, a injustiça, e que não fugiu de nada disso, por você, você começa a enxergar o porquê ser um discípulo. Quando você começa a olhar o que Jesus fez, viver como discípulo é um passeio, é fácil. Mas torna-se difícil quando você deixa de olhar o que realmente é difícil. Eu não quero falar que os dores, os sacrifícios que fazemos são poucos, mas são, comparados com a cruz de Jesus. Como você sentiria as pessoas falando mentiras de você? Falando injustiças de você? E ao momento que você fala a verdade, o único que você recebe é ser cuspido e socos, tapas. Isso é o que Jesus estava passando por você. Mas não só isso, irmãos. Éramos nós que estávamos fazendo isso a Jesus também. Você não só matou a Jesus, você cuspiu a Jesus. Você deu socos a Jesus. Você deu tapas a Jesus. Mas sabe que o mais surpreendente dessas coisas que Jesus sabia que você ia fazer isso. Ele ainda decidiu não fugir da situação. Hoje vamos a ler 3 respostas à cruz. Como você reage a seu pecado? Hoje existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos diferentes que você pode responder a seu pecado. Vamos a ler versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente galo cantou. Então Pedro se lembrou a palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui vemos um dos melhores amigos de Jesus. O homem que estava sendo levantado por Jesus. Homem que tinha sido instruído, enseñado, corrigido por Jesus. Um dos melhores amigos de Jesus. Fazendo o que? Negando ele. Se realmente, irmãos, Pedro, que caminhou com Jesus, negou ele, que faz você pensar que você não vai negar Jesus? Que faz você pensar? E realmente esse foi o problema de Pedro. Ele pensou que não ia negar Jesus. Ele prendeu a Jesus
por uma verdade, por algo que ele acreditou que era verdade. Irmãos, nós não somos melhores. Ele foi negado por seu melhor amigo, e Jesus sabia isso. Negou seu mestre, ele negou seu pai na fé. E cada um de nós pode se identificar, irmãos, porque muitos de nós temos negado Jesus com nossas vidas. Hoje, você tem que perguntar como você tem agido ultimamente em sua vida. Como você conhece a Deus, você conhece a Jesus ou você não conhece a Jesus. Ele tinha medo de falar de Jesus às pessoas. Ele ficou quebrado, mas aqui vemos realmente que ele chorou amargamente. E isso realmente acontece com uma pessoa que enxerga seu pecado. Se sente quebrado, se sente quebrantado, se sente constrangido por seu pecado. E vemos realmente o que significa um verdadeiro arrependimento. Porque vemos um Pedro negando a Jesus ante uns poucos. Mas depois em Atos 2, vemos a um Pedro clamando a Jesus ante multidões, amém? Mas começou com se sentir quebrantado em seu coração. Hoje, irmãos, você não pode ter verdadeiro arrependimento sem tristeza. E se você hoje está pensando em seu pecado e você não sente tristeza, vamos a ver depois, mas você não é Pedro. Você não é como Pedro. Se você não se doe pelo seu pecado, dificilmente você pode se arrepender desse pecado. Irmãos, muitos de nós não nos doem nosso pecado mais. Sabe por que eu sei? Porque você sigue vivendo nesse pecado. É fácil, irmãos. Você não se doe por seu pecado, ou você não tem se arrependido de seu pecado, porque você não se doe seu pecado. E se doe, é uma tristeza segundo o mundo e não Deus. Sabe, não a falar de Judas ainda, mas a pergunta é se você se doe por sua morneza espiritual. Tem muitos de vocês que não se doem por a morneza espiritual. Quando você não vê o padrão de Jesus, dias, semanas, meses, sem ajudar ninguém a se aproximar a Deus, você se doe? Ou você deixou de doer-se? Se você não se doe, você não pode se arrepender. E tem muitos vivendo em morneza espiritual. Mais do que realmente, como pessoa que vai a dar conta de vocês, me gostaria de aceitar. Muita morneza espiritual. Mas o problema não é comigo, irmãos. O problema é você e Jesus. Provavelmente você esqueceu a cruz de Cristo em sua vida. Pessoas sem cantar. Que triste é ver pessoas sem cantar. Por que você está aqui, se não vai cantar a Deus? Você está passando pela mesma coisa que Pedro. Você se importa muito do que as pessoas falem, pensem de você porque você canta. Você está pensando no que Jesus está pensando ao ver você na igreja e não cantar? Você tem percebido isso, pensado o que pensa Jesus? Quando eu venho à igreja, mas não é louvar a Deus, não está dando todo o seu coração. Esse é o problema. Você esqueceu o porquê. E se você esqueceu o porquê, você pode estar aqui hoje, mas você não vai terminar essa corrida espiritual. Estão comigo, irmãos? Você se doe de avareza, meses sem dar sua contribuição. Você se doe disso. Meses sem você dar ofertas. Você se doe dessa avareza. Você se doe de que você está roubando a Deus. Porque tem pessoas que não se doem. Ou se se doem, não é uma tristeza que venha de Deus. Irmãos, Deus não precisa de seu dinheiro. Você precisa em seu coração dar para Deus. A igreja não precisa de seu dinheiro. Se você está deixando de dar. Não está afetando agora ninguém. Está afetando só você. Mas você não está olhando a Deus detrás de suas contribuições. Por isso, meses, pessoas que sem dar uma contribuição. Você se doe por essas coisas. Não poder arrependimento sincero sem tristeza, irmãos. Se você não se doe por seu pecado, dificilmente você poderá se arrepender de seu pecado também. Mas Pedro ficou quebrantado de coração.
e chorou amargamente, mostrando tristeza segundo de Deus e mudando su agir. ¿Están comigo, irmãos? Agora, acorda a pessoa de al lado, amém? Mateus 27, versículo 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-lo, levaram-no e entregaram a Pilatos e o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomando remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e se enforcou-se. Aqui podemos ver outro homem que enxergou seu pecado. Judas não só traiu a Jesus, agora Jesus ia ser condenado à morte por culpa de Judas. E aqui Judas sente algo. Sente algo que ao final levou a ele a se enforcar. Fala enforcar, né? Enforcar. Isso, irmãos, é o melhor exemplo que existe de uma tristeza do mundo. Essa tristeza que leva você ao remorso e à culpa. Mas você sabe quem é o autor principal, quem é o foco principal da culpa e do remorso? Você mesmo. Você sente remorso e culpa, mas não muda. Porque você está pensando mais em você que em Deus. E muitas pessoas sentem ainda dor. E isso é bom. Mas para enxergar-se como alguém ruim e não olham a Deus, o verdadeiro que sofreu por o pecado. Judas pensou solo em ele. Não pensou em Jesus. A pergunta é, Jesus poderia ter perdoado a Judas? Obviamente, mesmo em meio da traição. Ele falou amigo para ele. Você não deixa de ser amigo de Jesus simplesmente porque você pecou. Não, é o que você vai fazer quando você peca. E Judas simplesmente não enxergou o amor de Deus por estar se enxergando mais a si mesmo. Por isso é que sentir tristeza não é suficiente. A pergunta é, onde está levando essa tristeza? A ver a Deus ainda mais amoroso, ainda mais piadoso, ainda mais cheio de graça, ou você se está olhando pior a si mesmo? Onde está o seu olhar? Onde está indo ao momento que você peca? Remorso não é arrependimento. Remorso é olhar a si mesmo, o seu pecado, olhar quão pecador você é, porque você é, e eu também. Mas não mudar. Essa pode ser outra resposta ao pecado. Você olhar seu pecado, se sentir dor, mas olhar-se simplesmente como alguém ruim, sem olhar a Deus como alguém bom. Estão comigo, irmãos? Você tem agido assim esses últimos dias? Lembrem o que Jesus estava passando por você. Versículo 11, versículo 26. ¿Están comigo, irmãos? Eu não sei se eu quero pedir muito ânimo de vocês neste estudo, realmente. Eu prefiro mais que vocês fiquem mais reflexivos. Mas alguma palavra também me anima a mim também. Mas faça por Jesus, amém? Mateus 27, versículo 11, diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não vê a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em um sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás.
Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. ¿Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou a trazer água, lavarse as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem e responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Uau! Barrabás pecou contra Jesus? Claramente. Porque Barrabás sabia que Jesus realmente não era culpável. Pilatos, obrigado. Pilatos sabia que Jesus realmente não tinha feito nada. Mas esse é o pecado, primeiramente é a indecisão. E segundo é querer agradar pessoas. Esses foram os pecados mais grandes de Pilatos. E realmente o pecado da indecisão é você simplesmente não fazer nada. Mas simplesmente a indecisão é uma decisão. Pilatos sabia que era certo e que era honrado e seu foco estava em agradar as pessoas e não em Deus. A indecisão dele foi uma decisão, porque se importava mais com as opiniões das pessoas que com as opiniões de Deus. E aqui, irmãos, Pilatos cometeu muitos erros. Primeiramente, um deles foi não ter escutado a sua esposa, amém? Esse foi um deles. E eu vejo quão errado estou quando não escuto a minha esposa. Definitivamente. Mas não só isso, sabendo o que era certo, mas por querer agradar pessoas, ele decidiu fazer, não vai fazer nada. Mas esse foi o problema dele. Acreditar realmente que não fazendo nada, ele estava livre de culpa, livre de responsabilidade. Eu quero falar algo para vocês, irmãos. Eu sou psicólogo, amém? Então eu tenho estudado um pouquinho da mente humana. Quando você tem que escolher entre o que está certo e errado, mas você não quer fazer o que é certo, você vai convencer de algum jeito de que não fazer nada tem uma boa razão para não fazer nada. Ou você quer se convencer de que alguém mais, de que você quer simplesmente lidar com uma consciência culpada, e como você não quer sentir uma consciência culpada, você se engana a si mesmo. ¿Qué falou Pilatos? Pilatos simplesmente queria aceitar, eu não fiz nada, foram vocês. Qual é a desculpa dele? Foram as pessoas. Mas qual vai ser sua desculpa hoje, quando você não quer fazer nada? Essa pergunta, para muitos de vocês que por muito tempo não têm feito nada, qual tem sido sua desculpa hoje? Porque você se está enganando e você vai ser culpado por não fazer nada, porque você já escolheu não fazer nada. Simplesmente você quer se convencer de que a desculpa que você tem é algo bom e Deus entende. Não. Hoje, a quem você quer agradar hoje? Não fazer nada é fazer algo. Nada. E isso é uma escolha que você está fazendo o dia de hoje. Para as pessoas que estão convidadas hoje, você sabe o que tem que fazer? Você já sabe como é a vida que Deus tem que viver. A pergunta é se você ha começado a fazer algo, porque senão, você se está enganando a si mesmo. Eu posso te assegurar hoje mesmo, se você sai aqui olhando o seu pecado e não faz nada, você se está enganando a si mesmo. Isso é o que Pilatos fez. Não sejam como Pilatos, não sejamos como Pilatos, amém? Mas você é Barrabás. Você é Barrabás, eu sou Barrabás. Porque literalmente, Jesus tomou nosso lugar. Era um ladrão, era um assassino, e nós éramos esses. Jesus sabia o que ia acontecer com você. Jesus sabia que ele estava dando a vida dele em troca de sua vida. Ele esteve bem com isso. A pergunta é: o que faz isso sentir você? Vamos seguir lendo. Versículo 27. Amém? Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa a seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinos e o colocaram em sua cabeça.
Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Você entende o que está acontecendo aqui? Você entende quem realmente estava passando por tudo isso? Jesus. Jesus passou por esse sofrimento. Ele foi zombado. Ele foi batido na cabeça quando tinha uma coroa de espinas na cabeça dele. Jesus foi humilhado. Foi torturado. E ele sabia, por isso é que se sentia triste e angustiado em um momento. Mas foi por você. Foi por você hoje. Foi por mim. A pergunta é que faz você sentir essas coisas? Que faz você sentir essas coisas? Eu quero te animar hoje. Se ainda é difícil para você conectar com o odor de Jesus, você pode pedir para uma pessoa aqui que convidou você o relato médico de lo que realmente aconteceu com Jesus. Realmente, quando os médicos olham a situação de Jesus, ele ficou desfigurado, irmãos. Ele ficou completamente desfigurado. Ele era simplesmente carne e sangue. Por você, por eu, por mim. Mas também, algo que pode ajudar vocês também a assistir o filme, A Paixão de Cristo também. Isso realmente, comparado com o que realmente aconteceu, é pouco. Mas dá para você uma boa ideia do que pode ser a Paixão de Cristo. E ao final, Jesus não tinha que estar aí, irmãos. Jesus não tinha que estar aí. Éramos nós, cada um de nós. Ele estava disposto a passar isso por você. Versículo 32 diz: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de crucificá-lo, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrones foram crucificados com ele, em sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balanceando a cabeça e dizendo: Você que destruiu o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os maestros da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse: Eu sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui vemos a crucifixão de Jesus. E basicamente, Jesus foi chicotado, acho que fala chicotado, né? Chicoteado, amém? Jesus não tem forças, ele tem que carregar uma cruz, onde realmente não pode, era muito para ele, alguém mais tem que ajudar ele. Depois põe não sei como falam, as coisas que colocam para que ele se mantenha aí. Isso. E isso já é suficiente, muito dor. Mas aqui fala algo bem interessante, porque fala que ele recusou, diz fel. Ele recusou a beber o fel. Isso basicamente é um analgésico. Por que alguém realmente recusaria algo que pode ajudar para o dolor dele? E realmente Jesus não queria fugir do dor. Jesus não queria fugir do dor porque quem ama realmente não busca atalhos para amar as pessoas. Quem ama não busca atalhos, mas está disposto a fazer o que seja necessário. Jesus está disposto a carregar com toda dor, para que você e eu hoje tenhamos a oportunidade de enxergar quanto Ele queria nos amar. Eu acredito que Jesus não procurou atalhos para nos amar. Ele está disposto a passar por todo dor, exatamente para nós provar quanto Ele nos ama. E a pergunta é isso para cada um de nós. Você está procurando atalhos em seu amor por Deus?
Você está procurando atalhos em sua relação com Deus. Você está buscando razões para que sua vida espiritual seja mais fácil. Ele carregar sua cruz já está sendo muito para você. E você está aceitando essa fé. Porque você não quer sentir mais dor. É provavelmente, se Jesus tivesse esquecido por quem ele estava fazendo as coisas, ele provavelmente hubiera aceitado. E provavelmente nós procuramos atalhos porque deixamos de olhar por quem estamos fazendo. Você está fazendo as coisas por Jesus. Vocês querem que as reuniões, os bate-papos sejam online todo o tempo. Fica mais fácil, né? A pergunta é, você está realmente recebendo essa fé? Você quer atalhos em sua fé? Você pode usar qualquer coisa como desculpa para não vir aos cultos ou às reuniões. Você está usando qualquer desculpa para não vir. Você quer que sua vida seja mais fácil hoje. Sua vida espiritual seja mais fácil. Provavelmente você está esquecendo por quem você está fazendo. Talvez seja porque estamos pensando mais em nosso dor que no dor de Jesus também. E por isso é sempre bom relembrar o dor que Jesus passou por você. O dor é bastante grande. Eu não quero minimizar sua dor. Mas hoje o que eu quero é que você maximize o dor de Jesus. Para que seja suficiente em sua vida. Para que isso seja suficiente. Irmãos, eu acho que muitos queremos uma fé fácil. Uma fé que seja fácil, que seja confortável. E não existe, irmãos. Se Jesus falou para você se negar a si mesmo, carregar a cruz todos os dias, não pense que vai ser fácil. Por que você quer começar a fazer mais fácil sua vida espiritual? Por que você? Agora, eu entendo que pessoas que estão doentes, irmãos ou irmãs que realmente não podem se movimentar facilmente, eu entendo. Mas se é simplesmente porque é mais fácil, porque é difícil me mover mais longe. Mas você tem saúde, dê graças a Deus que você tem saúde. E você pode se mover. Dê graças a Deus pelo que você tem, não por lo que você não tem. Que é um lugar perto, bate-papo. Dê graças a Deus. O foco, irmãos, deixamos de dar nosso melhor porque estamos focados mais em lo que não temos que lo que temos realmente. E aí é onde entra a ingratidão em nosso coração. Aí é quando o dor de Cristo, esquecemos dele. Vamos a ler versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, envolveu um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bravado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e todo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Aqui, irmãos, Jesus morre. Jesus entrega seu Espírito. E aqui podemos falar muitas coisas. Jesus esteve quase 6 horas na cruz, sofrendo mais de lo que já tinha sofrido. E houve trevas sobre a terra. Mas mesmo, irmãos, quando a Bíblia mostra todo o sofrimento de Jesus, aqui é uma das poucas vezes que Jesus mostra uma señal de dor. Fala aqui: Jesus bradou em alta voz. E foi a última vez. E foi a única vez que realmente fala de Jesus ter respondido à dor que sentia. E nesse momento, Jesus assumiu os pecados do mundo inteiro. Foi um momento em que ele pôde carregar com esses pecados. E quero ir a 2 Coríntios 5, versículo 21. Segunda de Coríntios 5, versículo 21. Jesus carrega com os pecados de você.
Os pecados de você faz gritar, clamar a Jesus. E em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, o único que não tinha pecado, se fez pecado. Não fala que ele carregou com os pecados. Deus tornou pecado. Jesus se tornou pecado en ese momento. Mas realmente, irmãos, o dor não era se tornar-se pecado, mas as consequências de tornar-se pecado. Porque quando você lembra que o pecado afasta você de Deus, é o momento em que você lembra que Jesus se afastou de Deus por primeira vez, do Pai. Provavelmente muitos pais possam experimentar um pouco de dor quando seu filho sofre, quando seu filho se afasta. Mas nada como Deus e Jesus. Agora, nada como o dor de Jesus se afastar do Pai. Por primeira vez na eternidade, Deus Filho e Deus Pai estão separados por você, por seu pecado. Deus tornou justos aos pecadores e tornou pecado ao único que era justo. Isso realmente moveu a Jesus, irmãos. E Jesus morre por seus pecados. Hoje, irmãos, o objetivo de Jesus era nos tornar justiça. Então, porque muitas vezes acontece o oposto. Se Jesus quer nos fazer justos, porque seguimos vivendo em injustiça muitas vezes. Porque você esqueceu a razão de ser discípulo hoje. Essa é a paixão de Cristo. Essa é realmente a cruz de Cristo hoje, irmãos. A pergunta é: o que você pensa da cruz hoje? Como você se sente ante a cruz hoje? Vamos para Mateus 28. Mateus 28. Versículo 1 diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. E eis que sobreviu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo a anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus encontrou-se e disse: Salve! Eles se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vou dizer aos meus irmãos que se dirijam para o Galileia. Lá eles me verão. E essa é a boa notícia do Evangelho, amém? Aqui Jesus ressuscitou, amém? Mas eu não gosto de aprofundar muito nisso agora. Eu não gosto que as pessoas fiquem animadas se realmente não têm aprofundado no dor de Jesus. São muito rápidos em falar de ressurreição, mas pouco. Meditamos pouco em realmente a morte de Jesus. E acho que tem culturas como a colombiana, eu sou colombiano, que realmente eles apreciam muito a celebração. Mas por isso é que são rasos, muitas vezes. Porque realmente não meditam nos momentos difíceis. E se vocês me permitem opinar um pouco de sua cultura, vocês são muito parecidos também aos colombianos. São muito alegres. São muito cheios de energia. Mas muitas vezes esquecemos de conectar com o dor. Esse é o problema. E terminamos tendo uma fé rasa. Porque queremos ver as coisas boas. E quando não acontecem coisas boas, queremos viver del hype. Queremos viver de momentos bons, dos milagres. Porque não conectamos nos momentos. Mas quando não temos os momentos, não conectamos com o dor realmente.
Eu amo vocês. Eu amo a los brasileiros. Minha esposa é brasileira, amém? Amo, mas eu quero que vocês realmente enxerguem quais são as fraquezas muitas vezes que vêm do mundo também. Porque cultura não é de Deus, cultura é e pode ser boa, pode ser que não seja boa, mas irmãos, hoje realmente você está conectando com o dor de Jesus. Você só quer pensar na ressurreição, para realmente confrontar seu coração com o fato de que você foi a razão pela qual Jesus decidiu ir à cruz. Foi seu pecado que levou Jesus à cruz e ele sabia isso. E ele estava bem com isso. Ele teve que lutar em seu coração para chegar lá, mas ele fez por você hoje. Hoje, irmãos, Jesus ressuscitou, amém? Mas com um propósito. Vamos a ler a última escritura em 1 Pedro, capítulo 2. Você conecta realmente com o dor de Jesus. Você conecta com a tristeza, a angústia de Jesus. Eu sei que você provavelmente se conecte com a felicidade, com celebrar, mas realmente tem celebração quando você realmente conecta com o dor. Em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 21. Estão comigo, irmãos? Diz, versículo 21. 1 Pedro 2, versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Incrível. Deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Hoje, irmãos, teve um propósito detrás da cruz. O propósito, primeiramente, foi um exemplo para você. Aquilo que cada um de nós pode e tem que fazer, mas também para que morrêssemos a nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Hoje, se você foi convidado, que está realmente parando você de se arrepender. Hoje, se você está por muito tempo na igreja, que está parando você de se arrepender. Lembre que a cruz tem um propósito: nos tornar justiça. Mas ao final, isso significa chegar com Deus nos céus. Por isso, irmãos, em conclusão, eu não sei por que você está aqui hoje. Pode ter muitas razões, e não estou falando só no culto, porque você está na igreja. E você pode ter muitas boas razões, mas nenhuma delas vai deixar que você, ou vai permitir que você chegue fiel até o final. As pessoas se afastam, as pessoas se vão, os momentos maus como os bons, vêm de Deus, os momentos bons vão embora também. Lo que é certo não é suficiente, porque muitas vezes, sabendo o que é certo, não fazemos. A única coisa que nos tem que mover hoje é a cruz de Cristo. Mas não que Jesus morreu por nós, não, que Jesus morreu por você. Por isso, irmãos, vamos a meditar profundamente na Santa Ceia. Tome a Santa Ceia meditando no que Jesus fez por você. Meditando também profundamente no que você fez a Jesus. Mas lembre, Ele sabia. Ele estava disposto ainda assim. Hoje, irmãos, eu espero que essa aula, como fala em 2 Coríntios 5, eu falei que era a última escritura, mas esta é a última escritura, amém? Em 2 Coríntios 5, versículo 2 Coríntios 5, versículo 14. Pues o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él murió por todos, para que aquellos que viven ya no vivan para más sí mismos, mas para aquel que por Él murió y resucitó. Hoy espero, hermanos, que sea o amor de Cristo quien constringe. En otras versiones, quien obliga.
Somos obligados por el amor de Jesús, porque Él murió por cada uno de nosotros. Y es que para Dios sea toda la gloria. Amén.